Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo número 43. Livro escrito pelo nosso irmão, profeta de Deus, Ezequiel, capítulo 43. Diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente, e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo, e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo monte, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Amém? Podemos assentar. Queridos irmãos, a idolatria e o pecado endurecem o coração do homem e deixa o homem cego, e acaba por afastar as pessoas da presença de Deus, pensando que estejam na presença de Deus. Isso os torna vulneráveis ao inimigo. Israel tinha sido levado para a Babilônia, e neste período tiveram diversos irmãos nossos com ações de profeta. Jeremias é um deles, Daniel é outro deles, Ezequiel é outro deles. Ezequiel anunciava que o comportamento da nação é que tinha feito que eles tivessem ido para lá, e ele copiou isso de Jeremias. Então, agora Deus mostra para ele, lá na Babilônia, algumas coisas que ele precisa conversar com Israel. E uma delas é isto que a gente acabou de falar, e é o que abre o assunto da restauração de Israel na terra prometida. Então, ele começa com a mensagem da volta da glória de Deus, que tinha se afastado de Israel. E ele profetizou que Deus haveria de retornar a partir do arrependimento do povo. Porque tem gente que só se arrepende depois da provação. É mais inteligente o que aprende ao ver o erro do outro e a disciplina do outro. Mas tem gente que só aprende com a disciplina em si próprio, e isso é mais doloroso. Lá no livro de Coríntios, na primeira carta,
Paulo diz no capítulo 6, no verso 16, que aquele que se junta com uma meretriz, se faz um corpo só com ela. Porque está escrito que serão dois uma só carne. Então, os dois viram uma só carne no momento que estão juntos. Então, no verso 17, ele diz: mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. O que ele está dizendo é: se você optar pelo pecado, você vai se tornar um só com o pecado. Mas se você se juntar com o Senhor, você será um espírito com o Senhor. Entenderam bem, sim ou não? Veja o verso 18. Fujam então do pecado, da prostituição. E ele diz que o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verso 19. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Veja o verso 20. Porque fostes comprados por bom preço, então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, porque o seu corpo e o seu espírito pertencem a Deus. Então, não é uma boa ideia viver no erro, não é uma boa ideia viver no pecado. Então, a glória de Deus volta ao coração da pessoa que um dia se afastou, quando esta pessoa se arrepende do seu pecado e se une com Deus, através do arrependimento. A mensagem de João Batista era: se arrependam. Aí veio Jesus, e a mensagem de Jesus era: se arrependam. Então, o arrependimento é a chave para que a glória de Deus volte ao coração. Algumas pessoas dizem: no passado eu era assim, no passado eu cantava assim, no passado eu chorava assim, no passado eu fazia assim. A chave é se arrepender e voltar, porque Deus não vai desprezar um coração contrito que procura por Ele. Então, quando nós pedimos que Jesus entre em nosso coração, Ele vem, como está escrito, pelo Espírito Santo Ele passa a morar em nós, né? Então, isso nos faz refletir a glória de Deus. A presença de Deus em nós é marcada pela glória de Deus. No texto que a gente leu hoje, a gente percebe no capítulo anterior que a glória foi embora. Mas a glória volta. Volta quando? Quando há arrependimento. Alguém fica dizendo: mas ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu preciso explicar uma coisa. Quando Davi fez a bobagem dele lá com a mulher de Urias, ele ficou muito triste e perdeu a alegria da salvação. E quando ele perdeu a alegria da salvação, a vida dele virou um tormento. O testemunho dele, no Salmo 32, é que enquanto ele se calou, os ossos dele se envelheceram, porque ele chorava o tempo todo. Ele chorava o tempo todo. Salmo 32, quem é que está na Bíblia lá? E ele ficava angustiado na alma, porque o pecado faz isto. Mas aí um dia ele confessou o pecado. E quando ele confessou o pecado, a alma dele mudou. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porquanto a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio, imagina o Nordeste, quando bate o enxadão no chão, ele pula de volta, de tão seco que está a terra. É isso aí. Então, quando a gente está
com problemas espirituais, há uma sequidão de estio e a gente fica mal-humorado, a gente não consegue sorrir, não consegue ser feliz, é uma vida amarrada, complicada, difícil. E esse não é um melhor jeito de viver. Verso 5. Então eu confessei o meu erro, não escondi a maldade. E aí eu dizia, eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. E o que acontece? Deus perdoa. O problema é que o homem é teimoso demais, e erra e quer ficar escondendo. E Deus não aceita isso, porque ele vira hipócrita. E o que é um hipócrita? O que é um hipócrita? Ator. A palavra hipócrita é ator. É ator. Então ele vira um ator. Ele vive de um jeito que parece que é santo, mas está com um problema. E aí, na frente de todo mundo apresenta uma coisa, mas lá no travesseiro sozinho é a angústia da alma. E esta não é a melhor forma de viver. Mas quando a gente se arrepende e confessa, Deus muda a história. O que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a transgressão não prospera. Veja o verso 1 do Salmo 32. Ele diz que é bem sucedido, que é bem-aventurado, ou que é feliz, que é tudo a mesma coisa, a pessoa cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Verso 2. É feliz, é bem-sucedido, é bem-aventurado a pessoa a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então a melhor forma de viver é sem medo. O Salmo 40, verso 2, diz: Ele me tirou de um charco de lodo, de um tremedal de lama, de um poço de perdição, de um lugar horrível, de uma podridão, de um lodaçal, de um pântano. Ele me tirou dali, me colocou sobre uma rocha, colocou os meus pés numa pedra forte, firmou os meus passos, colocou uma música nova na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso significa que a gente estava num lugar ruim, mas o Senhor tirou, e a gente não precisa voltar para lá. E viver com problemas é o mesmo que voltar para lá. É como diz a Bíblia, é colocar uma joia bonita numa porca e depois soltar a porca no chiqueiro. Não tem sentido. Então veja, Deus deseja que a gente tenha uma vida mais leve, que a gente tenha um sorriso fácil, que a gente viva uma vida tranquila, abençoada, feliz. Olha para o colega e diga: trata de ser feliz. Seja feliz. Mas não dá para ser feliz escondendo a maldade do coração. Ele disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido de dia em dia, porquanto a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, olha lá, o meu humor. Próximo, meu filho. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ficou uma pessoa mal-humorada. Para que viver mal-humorado? Tem gente que se der um sorriso dói o rosto, porque já esqueceu como é que é sorrir. Aprendeu tanto a viver de cara amarrada que quando sorri dói. A gente não pode viver assim. Então, a gente precisa pensar que a glória de Deus em nós traz alegria. Diga aí, Provérbios 17, 22, diz assim, ó: o coração alegre serve de bom remédio,
Diga aí, o coração alegre serve de bom remédio. Então até para a saúde é bom viver feliz. Você tem que viver melhor, alegre, porque o coração alegre é remédio. O coração alegre deixa a gente mais bonito, porque o coração alegre formoseia o rosto. Mas veja, a gente só pode viver assim quando a gente tem coragem de dizer para Deus: Senhor, eu fiz o que eu não devia, me ajuda. Deus não vai desprezar um coração que o procura, que se arrepende, que abandona o erro, que abandona o pecado, que abandona o caminho tortuoso. Então, não é razoável manter no coração alguma coisa que nos afaste de Deus, porque Deus não vai dividir o espaço. Ou Deus está no centro, no trono do nosso coração, ou Ele nem fica lá. Então, se a glória de Deus está no coração do crente, esse crente se torna um feliz divulgador da palavra de Deus. E aí ele tem alegria de ser crente. Faz assim com essa mão bonita que Deus te deu. Aí faz assim, ó, oração. Vamos de novo. Então vamos de novo. Oração, jejum, contribuição, testemunho, trabalho. Então, quando a pessoa está cheia de Deus, isso faz parte da sua vida, da sua história. Oração, jejum, contribuição, testemunho, trabalho. E não é alguma coisa pesada, não é alguma coisa obrigada, não é alguma coisa imposta, não é impositivo, é a alegria de servir a Deus. No livro de Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: quando orares, não ore como os hipócritas, como o ator. Você ore direito. Aí quando chega no verso 15 ou 16, Jesus diz assim: quando jejuares, não jejue como hipócrita, faz do jeito certo. Então percebam que no mesmo texto, Jesus colocou oração e jejum no mesmo patamar. Não está escrito se você orar, está escrito quando orar. Também não está escrito se jejuar, está escrito quando jejuar. Significa que o mesmo Deus que espera que você ora, também espera que você jejue. Está certo? E o jejum nos humilha quando a gente está muito de nariz empinado, muito arrogante. Porque Deus não aceita oração de arrogante. Deus resiste ao soberbo. Resistir é empurrar para longe. Então, se Deus resiste o soberbo, não é uma boa ideia ir conversar com ele soberbo. Então, o jejum é uma ferramenta para nos humilhar, porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta, Jesus fala disso no capítulo 14 de Mateus, dizendo que quando você chegar numa festinha, não procura logo o primeiro lugar. E aí ele termina dizendo: olha, então, o que a si mesmo se exalta, será humilhado. O que a si mesmo se humilha, será exaltado. O jejum é uma ferramenta. E é uma ferramenta muito poderosa. E por isso o inimigo não quer que a igreja saiba dela. Ou pouco se prega sobre o jejum. Pouco, muito pouco. Mas é uma ferramenta absolutamente poderosa para nos manter humildes e nos levar diante do Senhor. Aí alguém vai dizer: mas
A igreja tem que jejuar, é só ouvir o que disseram. Perguntaram para Jesus assim: por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Qual foi a resposta de Jesus? Enquanto o noivo está presente, não há razão para os meus servos jejuarem, os convidados da festa. Mas quando o noivo for tirado, então meus servos jejuarão. Um dia Jesus foi para a cruz, morreu, foi para dentro da sepultura, ficou 3 dias, saiu de lá, ficou 40 dias na terra, 40 dias depois ele foi embora, ele foi tirado. Então olha para o vizinho e diga: então estamos na hora de jejuar. Então a gente tem que orar, jejuar, contribuir. Crente, eu duvido que um crente convertido tenha dificuldade de contribuir. Eu duvido que um crente convertido tenha dificuldade de contribuir. Eu duvido. Oração, jejum, contribuição, testemunho. Não há medo de testemunhar. E, por último, trabalho. Tem um hino na harpa, não sei o número: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Então veja, quando nós temos a glória de Deus em nós, a vida cristã é mais leve. Não é uma vida de imposição. Eu fico impressionado quando eu vejo alguém dizer que está pagando o preço da oração. Quem paga o preço da oração ainda não sabe o que é ser crente, não aprendeu a ser crente. Porque a oração é o maior privilégio de um crente. O crente que está no culto mais honrado não é o que prega. O mais honrado não é o que canta. O mais honrado não é o que dirige o culto. O mais honrado não é o que impetra a bênção. O mais honrado é o que é convidado para orar. Esse é o mais honrado. Entenderam bem, sim ou não? Quando você vai falar com o prefeito Ricardo Nunes, você vai lá na prefeitura, bate na porta dele e diz: e aí, prefeito, queria bater um papo? É assim que faz? Não, não é. É difícil. Liga, procura alguém para arrumar um jeito, para ir lá, marcar uma audiência, não é assim? E para falar com o governador? É fácil? Liga: ô governador, queria bater um papinho aí, pode ser? É assim que funciona? E o presidente da república? Não, né? É difícil, não é? Então, mas quando você ora, você está falando com o Criador do universo, o Deus de toda a glória. Toda a autoridade emana dele. Nenhuma autoridade existia no mundo se ele não permitisse que viesse. E você pode falar com ele pela oração. Quem é mais honrado no culto? Quem é chamado para bater um papinho com ele, conversar com ele. Olha para o colega e diga: ele ouve a gente, escuta a gente, fala com a gente. E mais, ele tem tempo para a gente. E alguém vai dizer: mas ele me escuta de qualquer lugar. É só você ver o testemunho do peixe lá, o Jonas. Como é que foi a história? Como é o testemunho do Jonas? Jonas disse assim, ó: das profundezas do inferno eu clamei, e tu escutaste a minha oração. Olha para o colega e diga: quem disse que Deus não vai te escutar? É só clamar. Clama, busca por Ele, ora a Ele, fala com Ele. Então, quando a glória de Deus está presente, há prazer na oração, há alegria na oração. Não é um peso na oração, é o privilégio. Então, à vista disso,
podemos dizer que a igreja tem entre suas funções algumas que são exclusividade. Então diga de novo: oração, nunca esqueçam isso. Então, o poder do Espírito Santo na igreja nos impulsiona a isto. Há uma alegria nisto, há prazer nisto. Eu lembro do pastor João Ferreira, João da Sanfona. Pastor João da Sanfona foi membro aqui mais de 60 anos. E aí ele vinha aqui, o filho dele trazia, sentava na minha frente ali, ficava ali meia hora, 15 minutos conversando. Aí ele dizia assim: agora eu vou embora, feliz da vida. Mas pastor, o senhor veio aqui só para isso? Não, eu vinha para passar ali para deixar o que é do meu Senhor. Mas por que o senhor não manda para alguém? Não, é o meu prazer entregar para o meu Deus aquilo que Ele me deu. Alegria na alma, alegria no servir, alegria no fazer, alegria no contribuir, alegria no orar, alegria no cantar. Vocês já viram uma coisa esquisita na igreja? Faz tempo que eu estou na igreja, então já vi umas coisas esquisitas. Tem umas coisas esquisitas na igreja, que é a gente cantando para Jesus, mastigando chiclete. Vocês já viram? Gente cantando, mastigando chiclete. Mais ou menos assim, eu estou fazendo um favor para Deus. Não precisa cantar não, fica caladinho. Se vai fazer, faça com entusiasmo. Se vai orar, ora com entusiasmo. Se vai cantar, cante com entusiasmo. Se vai trabalhar, trabalhe com entusiasmo. Se vai fazer, faça com alegria. Alegria na alma. Então, todas as coisas dependem do que Deus fala e de como a gente ouve. É o caso desse texto de Ezequiel. De como Deus fala e de como a gente ouve o que Ele está falando. O problema é que para ouvir Deus é um negócio estranho, porque parece que a gente quer ouvir mais a gente mesmo do que a Deus. E aí fica aquela briga entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Parece que a nossa tem que prevalecer, e isso não é uma boa ideia. Lembra da historinha do profeta Samuel? Samuel morava na casa do pastor dele lá, que era o Eli. Ele era o sacerdote. Ele nasceu e aí a mãe dele entregou ele lá, ele foi morar lá. Um dia, Deus chamou ele. Ele levantou e foi conversar com o pastor dele, o Eli. Pois não, o senhor me chamou? Não. Uai, parece que eu ouvi alguém me chamando. Foi dormir de novo. Escutou outra vez. Foi falar de novo com Eli. O senhor me chamou? Não, vai dormir, rapaz. Uai. De novo. Ah, já sei. Deus está te chamando. Vai falar com ele. Quando ele te chamar de novo, diz assim para ele: fala, porque o teu servo ouve. E Deus chamou de novo, ele levantou e falou: fala, porque o teu servo ouve. Bom, há pessoas que passam muito tempo dizendo: parece que Deus não fala mais comigo. Tem fase assim, ou não tem? Lembra do Isaac, filho do Abraão? Isaac furou um poço que tinha sido do pai dele e deu água lá. Aí veio uma turma e tomou o poço dele.
Ele entregou o poço. Foi mais ali, furou outro poço. Deu água de novo. A turma foi lá e tomou o poço dele outra vez. Ele foi mais adiante e furou outro poço e deu água de novo. Sabe quantas vezes Deus falou com Isaac enquanto a turma tomava o poço dele? Sabe quantas? Nenhuma. Ele fura poço, a turma toma poço, ele fura poço, a turma... Deus não falou com ele. Então, do que ele vivia? Como é que ele se fortalecia? Daquilo que Deus já tinha falado antes. Então, quando Deus fala, a gente tem que guardar, porque pode ter momentos na vida que a luta chega e parece que Deus não está falando. Por que o Isaac não brigou por causa do poço? É que o patrimônio dele não era o poço. O patrimônio dele era a bênção. Então, onde ele bate o enxadão, dá água. Então, o patrimônio não é o poço, é a bênção. Levanta a mão aí e diga: o meu maior patrimônio é a bênção. Tem coragem de dizer de novo? Então, se Deus não está falando, você tem que crer que a bênção de Deus é o teu patrimônio. E aquilo que um dia Deus falou: eu vou ser contigo do jeito que fui com teu pai, onde você chegar eu vou te abençoar, o que você fizer eu abençoo. Então creia nisto, porque este é o teu patrimônio. Louvado seja Deus. O Samuel, quando ouviu Deus, ele tinha um ouvido atento. Então diga: ouvidos atentos. Forte. Veja, o mundo é muito agitado, muito barulhento. Todo lugar que você liga tem alguém falando. Fala em nome de Deus. Mas nem tudo que se fala em nome de Deus é de Deus. Jesus disse que um dia vai separar bodinho de ovelha, não disse? Vai dizer para as ovelhinhas: vem para cá, vem morar comigo. Vai dizer para o bodinho: show daqui, vai. Bodinho vai dizer para ele: mas no teu nome nós profetizamos. Quem profetiza não é crente? No teu nome nós curamos doentes. Isso também não é serviço de crente? No teu nome nós expulsamos demônio. Isso também não é serviço de crente? Meu nome, eu nem conheço você. Vai. Então, há muitas vozes. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Diga: atento à voz de Deus. Você já parou num momento que você está conversando com alguém e daqui a pouco aquela pessoa com quem você está conversando já não presta mais atenção no que você fala? Já parou numa fase dessa? Então, quando a pessoa não está prestando atenção no que você fala, o que você faz? Para de falar. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente não está nem aí. Vai lá no livro de Isaías, capítulo 50, vai. Já vamos terminar. Isaías 50, verso 4. Isaías 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça, como aqueles que
aprendem. O Senhor Jeová abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde. Então, se Deus está falando, presta atenção, porque a bênção de Deus está naquilo que Ele fala para você. Então, quando Samuel ouviu, o ouvido dele estava atento. Só que não basta ter um ouvido atento, tem que ter também um ouvido voluntário. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Um ouvido voluntário, porque também não basta ouvir. Não é isso que Tiago falou? A gente não pode ser só um ouvinte, tem que ser um ouvinte, mas que seja também praticante da palavra. Nos dias do profeta Ezequiel, muitas pessoas iam ao culto mas tinham outros propósitos. E aí iam para casa dizendo: Deus não falou comigo. Nós precisamos voltar à alegria daquela simplicidade do Evangelho. Lembra da simplicidade do Evangelho? Quando ia para a igreja não estava nem aí quem ia pregar. Pouco importava quem era o nome que ia pregar. Você não ia ouvir o homem, você ia ouvir. Lembra que na Bíblia, eu acho legal isso, na Bíblia, dentro da Bíblia tinha um lenço. Que você sabia que ia chegar no culto, Deus ia falar, você ia chorar. Mas a gente cresce, esse é o problema da vida. E a gente fica meio seletivo. E quando a gente fica meio seletivo, a gente só presta atenção naquilo que interessa. E às vezes aquilo que está interessando para a gente não é de Deus. Lembra quando a gente era menino, que a gente não estava nem aí quem era o cantor? A gente via a glória de Deus na vida do irmão, tocava o violãozinho com três cordinhas ali. Mas a presença de Deus é que alegrava, não era o glamour. Diga aí, que pena que eu cresci. Diga. Quando a gente cresce demais, aí fica esquisito para a gente. Que a gente fica, sabe? E se eu quero, se eu não quero, se eu quero, se eu não quero. Tinha um irmão, um senhor, ele não era crente, ele era daqueles que ia na igreja de vez em quando. E aí um dia ele estava na porta da igreja, saiu uma irmã, e ele perguntou para ela assim: o sermão já acabou? E a irmã falou: não, está começando agora. Ele ficou bravo. Como assim? Quer dizer que o pastor começou a pregar agora? Ela falou: não, ele já parou de falar, mas é agora que a gente vai começar a praticar o que ele falou. Você entendeu? Ela sabia a diferença entre o sermão pregado e o sermão vivido. O que é que pode impedir a gente de ouvir a voz de Deus? Vou te falar uns 3 coisas aí, a gente já vai embora. Primeiro, pecado é um problema, gente. Pecado é um problema. Que ele tapa. Uma vez Deus usou Isaías para dizer assim: a minha mão não está encolhida, o meu ouvido não está tapado, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus.
Olha para o vizinho e diga: que tal você dar um chute nessa parede? Para que não haja mais divisão. Se tem alguma coisa que te atrapalha, abandona isso. Então o pecado é um problema. Século XIX ou 19, tinha um evangelista chamado Moody. Quando o Moody morreu, alguém pegou a Bíblia dele. Na capa da Bíblia dele estava escrito assim: esta é a palavra de Deus. Ela me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar a ela. O pecado nos afasta de Deus. Segunda coisa que nos impede de ouvir Deus é o orgulho. Porque às vezes Deus quer usar uma pessoa e você diz: não, Deus não pode usar isso aí. Quem é esse aí? O meu avô era um sujeito bravo, italiano. Quando a minha avó se converteu e foi batizada, ele bateu nela. A minha mãe foi batizada em 1955, no Rio Tietê. Apanhou também. Dormiam na época a gente chamava de área, na área da casa, lá de fora no frio, porque ia para esse negócio de crente. A minha mãe casou em 1963, mês de fevereiro, dia 21. Nasceu meu primeiro irmão, Valmir, nasceu meu segundo irmão, Daniel, eu nasci, Moisés, o Rodney, o Paulo e o Snardi. Meu avô, nada de crente, bravo, briguento. Eu casei, meu avô não era crente. Um dia foi um dirigente para a congregação de lá. O dirigente chamava Luiz José Sobrinho, nordestino, duro, bravo. Um dia disse para minha avó: irmã Sebastiana, senti de Deus de falar com seu marido, vou lá na sua casa. Ela passou 40 anos ou mais com problema, porque ele era briguento. Ela falou: então o senhor deixa eu preparar ele, assim, tá bom, domingo eu vou. Passou uma semana, domingo cedinho, 9 horas da manhã, ele chegou lá na porta dela, no portão lá. Minha avó apareceu e falou para o meu avô: José, o pastor está aí. Meu avô saiu na área assim, fez assim: hein? O irmão Luiz olhou para ele, botou o dedo e falou assim: seu José, se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. Bom dia. Virou as costas e foi embora. De noite, meu avô foi para a igreja. Levantou as duas mãos e aceitou Jesus. Meu pai batizou ele. Ficou um crente. E ele dizia para minha avó: você está atrasada, vai começar o culto, eu não quero perder. Tem que chegar para a oração. Por quê? Porque chegou a hora. Aquele irmão esquisito, se viesse pregar para mim, eu nunca quis aceitar Jesus, eu acho. Mas foi, para o meu avô tinha que ser aquele. O orgulho nos impede de ouvir. Às vezes você está num culto e Deus usa uma criança, menininho, uma menininha. Às vezes você está na igreja, Deus usa lá uma música que vai falar no teu coração.
Ou arruma um pastor caipira que não sabe nem pregar igual esse que vocês têm, e Deus usa ele. Deus ama você, mas o orgulho impede a gente de ouvir a voz de Deus. Essa semana eu ouvi de um irmão, estava numa pindaíba brava, uma luta. Aí um bêbado pediu uma moeda para ele. Ele deu uma moeda de R$1, parece. O bêbado ficou feliz com a moeda, deu uns 4 passos e voltou, e disse para ele assim: ei, profeta, você está na prova, né? Não é que Deus usou o bêbado para falar com ele? Pergunta aí, Deus pode usar bêbado, pastor? Pergunta aí. Pois é, uma vez ele usou uma mula. Usou uma mula. Terceira coisa que impede a gente de ouvir: mágoa. Tem gente que fica guardando mágoa. Em 1943 alguém me magoou, pastor, aquilo não sai do meu coração. Larga esse trem para lá. Perdoa, vamos para frente. Mágoa te impede de ouvir a voz de Deus. Outra coisa, preguiça. Tem gente que tem uma preguiça. Meu sogro meu sogro disse que o moço foi no açougue, disse pro açougueiro: moço, me dá 1 quilo de lingui. E aí o açougue falou: por que você não fala a palavra inteira? Ele falou: porque eu estou com preguiça. Tem gente que tem uma preguiça aqui só. É uma preguiça. Preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de estar na presença de Deus, preguiça de acordar cedo, né? Às vezes tem preguiça de ouvir a palavra, às vezes tem preguiça de vir ao culto. A preguiça impede a gente, mas quando a gente ouve Deus, Deus muda o quadro. O Samuel, esse de quem falamos, eu não sei se é o verso 19, do capítulo 3, do primeiro livro de Samuel, acho que é o verso 19. Diz que Deus era com ele. Deus era com ele. 1 Samuel 3,19. E o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Então, quando a gente ouve a Deus, Deus passa a ser garantidor do que a gente fala, porque Ele vai cuidar da gente, e a nossa vida será diferente. Agora Ezequiel está dizendo, no verso 6 do capítulo 43, eu ouvi a voz que me foi dirigida de dentro do templo. Se você ouvir a voz de Deus, a vida vai mudar, e vai mudar para melhor. Deus deseja abençoar você. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Pastor Maurício, ora a Deus, servidas. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom é estar aqui na casa do Senhor. Boa é essa palavra para o nosso coração, amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, e Te adorar. Ó Deus querido, por Tua graça e o Teu favor,
que nos alcança aqui nesta noite, Senhor, não só a nós, mas aqueles irmãos que estão, ó Deus, acompanhando a transmissão deste culto, e bem como aqueles também, Senhor, que poderão vê-lo amanhã, Senhor, em outros lugares. Ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida em seus corações, Senhor, e que a Tua bênção possa os alcançar. Senhor da glória, de fato, ouvir, Senhor, e praticar é fundamental para uma vida excelente na Tua presença. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreendermos isso, nos levantar, nos despertar, Senhor, para que possamos melhorar ainda mais, para a glória do Teu nome. É o pedido que nós te fazemos, Senhor, nesta noite, e também já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Graças a Deus.